Hoje nós estaremos falando sobre adoração. Adoração ao único e verdadeiro Deus. O nosso Deus, aquele que nós servimos, aquele que tudo fez e tudo faz por nós. E na noite de hoje, então, para refletir na palavra de Deus, o nosso tema é justamente esse. A adoração que agrada a Deus. Marta ou Maria? Marta ou Maria? Quantas Martas nós temos aqui hoje? Quantas Marias nós temos aqui hoje? Marta e Maria eram duas mulheres comuns, como nós, né? Iguais a nós, tá? Eram duas irmãs, só que elas tinham temperamentos e atitudes diferentes uma da outra, tá? Elas moravam em Betânia, que era uma cidade que ficava mais ou menos uns 3 quilômetros de distância de Jerusalém, e moravam com o seu irmão Lázaro. Essa família, né, Marta, Maria e Lázaro, eles se tornaram muito amigos de Jesus, tá? Porque numa das passagens de Jesus por lá, elas hospedaram Jesus, receberam ele, receberam seus discípulos e hospedaram Jesus em sua casa. Mas o ponto central da história de Marta e Maria, em que nós iremos refletir essa noite, está no Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Quem tiver com a Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo 12, versículos do 1 ao 7. Amém? Diz assim a palavra de Deus. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um banquete em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro sentou-se à mesa com ele. Então Maria tomou um frasco de perfume caro, feito de essência de nardo, e derramou-o sobre os pés de Jesus, enxugando-os com os cabelos dela. A casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que haveria de trair Jesus, disse: esse perfume vale 300 denários. Deveria ser vendido e o dinheiro dado aos pobres. Judas não se importava com os pobres, mas tomava conta da caixa dos discípulos, e ele era ladrão. Jesus respondeu: deixem Maria em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres com vocês, porém eu não estarei com vocês por tempo mais. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós nesse momento, que abra nossas mentes, nossos corações, derrame da sua sabedoria, do seu entendimento, do discernimento e da sua unção, Senhor, para que possamos transmitir essa mensagem conforme seja a sua vontade, meu Pai, e que essa mensagem venha edificar a vida de cada um que a ouvir hoje. Amém? Amém. Então, veja bem, nós podemos ver nesse relato que a festa da Páscoa estava próxima. Portanto, também estava próximo o dia em que Jesus seria traído por Judas, preso e morto pelos romanos, certo? Então,
Jesus, na verdade, ele e seus discípulos estavam a caminho de Jerusalém para essa Páscoa. Ele iria fazer ali, realizar a última ceia que ele fez com os discípulos. Eles estavam caminhando para Jerusalém. Mas nessa passagem, eles passavam por Betânia. Então, eles pararam lá nessa cidade de Betânia para visitar os amigos, Marta, Maria, né, e Lázaro. Lázaro é aquele que Jesus havia ressuscitado, certo? Então, eles tinham muita amizade, porque desde que Marta, Maria e Lázaro hospedaram pela primeira vez Jesus, eles criaram uma afinidade, uma amizade. Então, eles tinham muita amizade mesmo, tá? Jesus gostava demais dessa família. Jesus, como Deus, ele sabia o que estava para acontecer para ele. Ele sabia que ia morrer, ele sabia que ia ser preso, ele sabia que ia ser judiado, ele sabia que ia ser crucificado, porque ele sabia dos planos do Pai. E ele estava ali para cumprir esses planos. Então, ele sabia de tudo que ia acontecer com ele. Por isso, a gente chega assim na conclusão, lendo esse texto, que esta seria a última visita, uma visita de despedida dele para com os amigos. Que ele estava fazendo essa visita na casa desses amigos tão queridos dele, como uma despedida, né? Marta e Maria ficaram felizes, lógico, porque elas também amavam a Jesus. Então, prepararam aí um jantar para eles, né? Receberam eles com toda alegria, prepararam um jantar, ficaram muito alegres com a visita deles, tá? E também com dos discípulos, porque se tornaram amigos dos discípulos de Jesus. Estava Jesus, estavam os 12 discípulos e Marta, Maria e Lázaro, tá? Nessa noite aí, tá? Mas Marta, gente, ela era hiperativa. Vocês sabem o que é uma pessoa hiperativa? Uma pessoa hiperativa, ela não para, né? Ela está sempre fazendo alguma coisa, ela não fica quieta. É uma pessoa que está sempre agitada, tá? E Marta tinha esse temperamento. Ela era hiperativa. Ela estava sempre se ocupando de alguma coisa. Ou sempre assim com as tarefas domésticas, né? Porque ela estava sempre ali na casa dela. Uma hora ela estava preparando a comida, outra hora ela estava servindo os convidados, em outro momento ela estava vendo se não estava faltando nada para eles, né? Para servir para eles, enfim. Ela tinha no coração que prestar serviço ao Senhor, né? E aos seus discípulos, que já representavam a sua igreja, que isso era uma maneira de agradar ao Senhor. Era uma maneira de agradar a Deus. Isso ela tinha no coração, tá? Ela não estava totalmente errada. Não estava, gente, porque Deus se agrada quando nós prestamos serviços à sua obra, quando nós prestamos serviços na sua igreja. Deus se agrada também quando nós cumprimos com nossas obrigações em nossa casa, com nossa família, quando nós cumprimos nossas obrigações no nosso trabalho. Deus se agrada disso. Então, ela não estava totalmente errada. Mas será que essa era a adoração que realmente agrada ao Senhor? É uma pergunta que nós temos que fazer para nós. Será que é essa a adoração? A gente prestar serviço na obra somente? Cuidar da igreja, cantar, tocar, receber, limpar. Será que é isso? Essa é a verdadeira adoração? Para que a gente possa compreender melhor, nós vamos voltar um pouco aí na história dessa família. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, vamos lá abrir Lucas. Narra a primeira vez
Nós podemos ver aí o primeiro momento em que Jesus teve contato com essa família. Capítulo 10, versículos 38, a seguir. Lucas. Diz assim: quando Jesus e seus discípulos continuavam em seu caminho para Jerusalém, chegaram a uma aldeia onde uma mulher chamada Marta, vejam bem, esse acontecimento foi antes daquele primeiro que eu narrei, tá? Foi a primeira vez que Jesus se encontrou com Marta, Maria e Lázaro. Então, nesse caminho, ele encontrou uma mulher chamada Marta, que deu-lhes hospedagem. Maria, irmã dela, sentou-se aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar. Porém, Marta se preocupava com todo o serviço da casa. Então ela veio a Jesus e disse: Senhor, não lhe parece injusto que a minha irmã fique sentada aqui enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se encontra tão preocupada com todos esses serviços caseiros? Há realmente apenas uma coisa necessária com que devemos nos preocupar. E Maria descobriu o que é, e ninguém poderá tirar isso dela. Vejam bem, gente, que essas duas irmãs hospedaram Jesus e os seus discípulos, porque naturalmente foi a primeira vez que eles se encontraram. Mas naturalmente elas já haviam escutado falar sobre Jesus, sobre as coisas que ele ensinava, sobre os milagres que ele fazia. Então, provavelmente elas, já haviam ouvido falar muito dele. Então hospedaram ele. Olha que privilégio, né? Pensou hospedar Jesus na sua casa. E elas hospedaram ele, então, na sua casa. Mas Marta, prepararam um jantar, né, para eles, para servir para eles e tudo mais. Mas Marta, ela ficava muito preocupada com todo o serviço da casa, sabe? Ela se preocupava em receber bem seus convidados. E Maria, o que ela fez? Ela pegou e sentou-se aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos de Jesus. Aí Marta criticou a irmã. Mas, na verdade, se nós repararmos bem aqui na palavra, nós vamos ver que, na verdade, ela criticou a Jesus. Ela murmurou contra Jesus, porque ela disse para ele: como que o senhor não vai fazer nada? Fala para ela vir me ajudar. Olha aí, ela não está me ajudando, eu estou fazendo tudo sozinha. Então, na verdade, ela estava criticando a irmã, mas estava criticando também a Jesus. Não é assim? Jesus, então, repreendeu a Marta e disse: Maria entendeu o que é mais importante. Agora eu faço uma pergunta para vocês, mulheres de hoje, e para mim também. Será que nós, mulheres de hoje, temos sido Marta ou Maria? Será que nós somos capazes de tirar um tempo na correria do nosso dia para aprender a palavra do Senhor? É para nós refletirmos, gente. Será que nós, como Maria, somos capazes de deixar para depois os afazeres diários para vir à igreja adorar o Senhor e ouvir sua palavra? Quantas de nós temos oferecido a manhã de domingo como uma primícia a Deus para vir ao estudo bíblico aprender a palavra do Senhor? Ou é mais importante
Ficarmos em casa preparando o almoço de domingo? Lavando roupa? Limpando a casa? Eu vou fazer uma confissão para vocês agora, com toda a sinceridade do meu coração. Eu já fui Marta, um dia. Eu já fui Marta um dia. Demorou para eu aprender, mas eu aprendi. É importante realizarmos o serviço, tanto na obra de Deus, na casa de Deus, como na nossa casa? É. Mas mais importante é nós aprendermos a palavra de Deus. É nos dedicarmos em aprender a palavra de Deus, porque é só aprendendo a palavra de Deus que nós podemos ter um relacionamento profundo e íntimo com Deus. E é isso que Ele deseja de nós. Ele deseja um relacionamento profundo e íntimo conosco. Tá? Eu já fui Marta um dia. Em outra ocasião, gente, estando Jesus lá longe de Betânia, ele recebeu a notícia das duas irmãs que o seu amigo Lázaro estava muito doente. Elas sabiam que ele amava a Lázaro. Elas sabiam também que ele poderia curar a Lázaro da doença que ele estava tendo. Elas sabiam disso. Elas já conheciam a Jesus. Então mandaram chamar por ele. Mas ele, propositadamente, demorou alguns dias para ir até lá. E quando ele chega lá em Betânia, Lázaro já havia morrido e estava enterrado já há 4 dias. Pensa bem, Jesus poderia ter ido imediatamente, não poderia? Recebeu a notícia, vai correndo, era longe, era, mas ele poderia ter ido no mesmo instante. Teria chegado lá a tempo, teria curado Lázaro da doença dele, né? Só que o milagre que Deus tinha preparado para aquela família era muito maior. E quando Jesus estava se aproximando da casa das 2 irmãs, Marta saiu correndo ao encontro dele. Logo que ela ficou sabendo, olha, chegaram lá para ela, né? E falaram assim, olha, Marta, Jesus está chegando aí, olha, ele está ali já chegando, está perto aqui. Ela já chegou, ela já saiu correndo e foi ao encontro dele. Só que ela chegou perto de Jesus já criticando. O que ela fez? Atribuiu a culpa da morte de Lázaro à demora de Jesus. Então, pela segunda vez, Marta criticou Jesus. Culpou ele da morte de Lázaro pela demora dele. Vão percebendo a diferença de uma e de outra. Maria também foi ao encontro de Jesus. Também saiu correndo, estava lá na casa dela, junto com os amigos, mas na hora que ela soube, não, Jesus está chegando, ela saiu correndo e foi ao encontro dele. Mas, novamente, pela segunda vez, Maria se dobrou aos pés de Jesus, em sinal de adoração. Em sinal de submissão à sua soberania. Ela sabia que ele poderia ter curado o irmão dela. Que se ele não, ela reconhecia que se ele não fez aquilo, é porque ele não era essa a vontade dele. Ela não sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Mas ela se humilhou diante dele. Ela se dobrou a seus pés. E ela o adorou. Ela disse para ele, se o Senhor estivesse aqui, mestre, meu irmão não teria morrido. Ela reconhecia o poder de Jesus. Ela chorou, ela estava chorando. Veja bem, gente. Olha, quantas vezes a gente chora, não é, aos pés de Jesus? Quantas vezes nós já choramos diante de Deus? Por ter perdido um ente querido, ou por ter
perdido um emprego, ou porque perdemos uma amizade que era valiosa para nós. Quantas vezes nós já choramos por coisas assim? Por passar por sofrimentos assim. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando nós choramos por algo que está nos afligindo, seja o que for, e quando nós choramos aos pés de Jesus, em adoração, quando nós não deixamos de adorá-lo, por mais que a gente esteja passando por coisas ruins, ele chora juntamente conosco, porque ele sente o nosso sofrimento, e ele acolhe as nossas lágrimas, e ele transforma nossas lágrimas em sorriso, em alegria. Vocês creem nisso? Jesus chorou ao ver o sofrimento de Maria. Ela estava sofrendo pela perda do irmão, e ela chorava. E Jesus chorou junto com ela, não pelo irmão, não por Lázaro, porque ele sabia que Lázaro ia voltar à vida. Ele chorou por Maria, por ver o sofrimento dela, por ver que ela estava sofrendo pelo irmão que havia morrido. E é assim que Jesus faz conosco também. Então Jesus foi até o lugar em que Lázaro estava sepultado, e aí o milagre aconteceu. Pelo poder de Deus, Lázaro ressuscita. Essa foi a segunda vez que Maria se encontrou com Jesus. E Marta também. Agora Jesus novamente entra na casa de Marta e Maria. Está lá outra vez. Desta vez era uma visita de despedida. Ele sabia que não voltaria mais lá. Marta, como sempre, estava todo o tempo ocupada. Estava preocupada em ser uma boa anfitriã. Lázaro e os seus discípulos, que estavam juntos, se alegravam por estarem juntos, ali todos juntos, numa mesma casa, num jantar preparado por elas, uma festa, na verdade. Era uma festa para eles. Pensa bem, eles estavam em 16 pessoas ali. Marta e Maria já haviam preparado a comida. Agora Marta ficava o tempo todo ali, servindo, pondo comida na mesa, vendo se estava faltando, e ali, limpa isso e tira aquilo. O tempo todo ela estava fazendo isso. E Maria? Maria, sem dizer nada, pegou o seu frasco de perfume. Nessa época, elas costumavam ter, a gente falava assim, que era um vaso, a Bíblia fala que era um vaso de alabastro. Assim, tipo de um vidrinho assim, de perfume, com um gargalinho. Mas se ela tinha ali aquele perfume guardado, era um perfume caríssimo. Caríssimo, representava o salário de um ano de um trabalhador. Era muito caro. Era um perfume que se usava apenas para ungir em algumas ocasiões especiais. E assim, a unção era aquilo que a gente vê aqui, um pinguinho na cabeça. Tá? Era um perfume caro. Mas ela pegou aquele vidro de perfume e ela novamente, pela terceira vez, ela se prostrou aos pés de Jesus num ato de adoração. E aí ela não colocou um pinguinho de perfume em Jesus. Ela quebrou o vidro de perfume e derramou todo aquele perfume nos pés de Jesus. Ela lavou os pés de Jesus com o perfume que ela tinha. Tá? E com muita coragem, com muita ousadia, porque Maria havia descoberto que era ela livre para adorar, que ela tinha liberdade para adorar. E num ato de coragem e ousadia, ela solta os cabelos dela e lava e enxuga os pés de Jesus
com os próprios cabelos. Naquela época, gente, uma mulher não poderia tirar o véu e soltar os cabelos. Isso era considerado assim uma afronta. Tá? Mas ela não se importou com isso. Tá? Ela não se importou. Ela foi criticada por Judas, que achou um desperdício ela fazer aquilo com o perfume, porque na verdade ele estava interessado no dinheiro que aquilo poderia render. Tá? Ela foi reprovada pela irmã, ela foi reprovada pelos discípulos também de Jesus. Tá? Pelo irmão Lázaro também, ela foi reprovada pela atitude dela, principalmente pela atitude de soltar os cabelos. Mas Jesus aprovou a sua atitude. E para ela isso bastava. Ele recebeu aquele gesto como uma verdadeira adoração. Ela havia entendido que aquela visita de Jesus era uma despedida. E não se importou com o valor do perfume. Ela também não se importou em derramar todo o perfume nos pés de Jesus. E nem se abalou com a opinião das outras pessoas. Ela não se importou que a condenassem por ter soltado os cabelos. Para Maria, não importava nada disso, só importava adorar o Senhor. E Jesus entendeu isso. E aceitou a sua adoração. Tá? E aqui nós aprendemos com Maria que a verdadeira adoração, a adoração que realmente agrada o Senhor, é quando nós separamos um tempo para aprender com o Senhor, para conhecê-lo melhor e saber que realmente o agrada a verdadeira adoração, que nos leva a abrir mão da nossa vontade. Essa é a verdadeira adoração, quando nós abrimos mão daquilo que nós temos para fazer, daquilo que nós temos vontade de fazer, daquilo que nós gostaríamos de estar fazendo, para dedicar um tempo ao Senhor, a conhecer a sua palavra, a ouvir seus ensinamentos, a nos prostrar diante dos seus pés e o adorar. Tá? Quando nós abrimos mão do nosso orgulho, do medo da opinião das outras pessoas, quando nós fazemos isso, nós estamos levando ao Senhor a verdadeira adoração, aquela adoração que realmente agrada o Senhor. Maria ofereceu o que ela tinha de mais valioso para o Senhor. Seu tempo, a sua disposição em ouvir seus ensinamentos e o seu coração de verdadeira adoradora. Veja bem, foi buscando esse relacionamento mais íntimo e profundo com o Senhor que Maria pôde entender que estava chegando um momento de Jesus findar sua missão aqui na terra. Vejam, eles estavam em 16 pessoas naquela casa. Os discípulos dele, os 12 discípulos, estavam caminhando com ele já há muito tempo. Mas nenhum deles compreendeu que aquele momento era um momento de despedida do Senhor. Mas Maria compreendeu isso, porque ela foi atenta aos ensinamentos do Senhor, porque ela se dedicou a aprender com o Senhor, porque ela prestou atenção à palavra do Senhor. Tá? Nenhum dos outros entenderam isso, mas ela sabia que aquela era a última visita de Jesus. Deus, Ele se alegra por ter um relacionamento profundo conosco, gente. Você já pensou nisso? Você já pensou, já teve ideia do que significa isso? Deus se alegra por ter um relacionamento profundo conosco. Você tem ideia do que isso significa? Você já pensou que você, que eu, que nós podemos ser motivo de festa e alegria para Deus? Quando nós realmente nos dedicamos a adorá-lo.
Vocês sabem que quando você abre a sua Bíblia e começa a estudar a palavra de Deus, você está adorando ao Senhor. Que quando você está passando aquilo que o Senhor te ensinou para outras pessoas, você está adorando ao Senhor. Que quando você está buscando uma comunhão maior com Deus, uma proximidade maior com Ele, você está adorando ao Senhor. E essa é a nossa função aqui, adorar ao Senhor. É para isso que nós estamos aqui. Para adorar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a nossa adoração. Ele não deu o seu Filho, pensa bem, Deus não deu o seu Filho pelos nossos serviços. Deus nem pelas nossas obras. Deus deu o seu Filho por nós, pela nossa vida. Vocês estão compreendendo isso? Ele deu por nossas vidas. Foi para isso que Ele deu Jesus. Vocês estão compreendendo? A única coisa que Ele deseja de nós é que nós separemos um tempo no nosso dia para nos colocar a seus pés e ouvir seus ensinamentos. Vamos refletir nessa palavra. Vamos perguntar para nós mesmas: qual tem sido a nossa atitude diante do Senhor? Vamos ser honestas com nós mesmas e com Deus. Vamos refletir. Qual tem sido a nossa atitude? Nós temos sido Marta ou Maria? Qual é a prioridade para nós? Vocês sabem que quando nós colocamos Deus como prioridade, quando nós colocamos a palavra dEle em prioridade na nossa vida, conhecer a palavra dEle, entender a palavra dEle, praticar a palavra dEle, quando nós fazemos isso, todas as outras coisas que nós temos que fazer, Ele vai nos ajudar a fazer. Qual tem sido a nossa atitude diante de Deus? Fica essa pergunta para vocês. Nós temos sido Marta ou Maria?